Fala aí, meus amigos do Isso na Santos, debate tudo certo? Cara, quero contar pra vocês como é que foi o bate-papo informal com o técnico Pedro Caixinha. Ele reuniu o pessoal lá, a gente tava lá no auditório, algumas pessoas que cobrem o dia a dia do Santos, para explicar a metodologia de trabalho dele. Eu queria ter uma prancheta como ele tem aqui para mostrar para vocês como é que o Neymar joga na visão dele, o que ele entende sobre o Barreal, mas eu vou tentar passar isso para vocês, né, num tete a tete aqui, nesse vídeo aqui, até para virar um debate legal, tá? Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha para que todo mundo chegue aqui e comente aqui embaixo. É super importante isso. Olha só, a faixa de campo que o Neymar utiliza, segundo o Caixinha, é a meia pela esquerda. É ali próximo do Guilherme, tá? Mais pro meio ali, naquele triângulo, Escobar, Guilherme e ele. Aquela é a faixa de atuação do Neymar, tá? O Caixinha pensa isso com o Neymar em campo, aquela é a faixa de atuação do Neymar, óbvio, tendo um pouquinho mais de liberdade e tal. E quando precisa marcar, o Neymar é aquele cara que vai pro lado do Tiquinho Soares. Que o Santos marca num 4-4-2 segundo Caixinha, sem a bola, e ele vai pro lado do Tiquinho Soares, ou seja, os dois primeiros. Porque até o Caixinha usou como exemplo, perguntou pro Neymar. Quando estava no Barcelona, como é que era? Que o Barcelona marcava quando perdia a bola? Ah, no 4-4-2. Você era quem? Pô, eu era... Quem ficava... Quem eram os dois? Ah, Soares e Messi. Você era quem? Pô, eu era o cara da esquerda. Óbvio. O que ele fez? Pô, então você vai ser o Soares dessa brincadeira aqui. Né? Não, o Soares é o Tiquinho, você vai ser o Messi dessa brincadeira aqui. Então você e o Tiquinho ali, na primeira linha de combate, né? Explicou isso, foi interessante. E a faixa de atuação do Neymar e aonde ele tem que marcar. Ele tem uma função de marcar, mas não tão esticada pelo campo de defesa. Bacana. Barreal, como ele entende o Barreal? Como um meia, apesar de ter jogado improvisado na lateral esquerda contra o Coritiba no amistoso, ele é um meia. Ele é o cara da criação, também da faixa esquerda, ocupando muito o espaço ali que o Neymar ocupa na cabeça do Caixinha. Então, o Barreal, que será titular contra o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro, ele tem isso. Ele vai ocupar, ele vai ser o Neymar, vai ter as funções do Neymar com um pouco mais de mobilidade. Legal. Roliezer, pô, segundo o Caixinha, tá muito bem, é o cara da direita. É o cara que tira o Soteldo, de repente, do jogo e assume a posição de titular ali. O Soteldo vai brigar ali por uma posição ou com o Barreal ou com o Guilherme. O Soteldo não começa o jogo contra o Vasco, pelo que eu entendi que o Pedro Caixinha passou. Né? Ele entende que o Soteldo rende mais pelo lado esquerdo, olha só, ele estava jogando pela direita no Paulista. Ele compreendeu isso. O Soteldo voltou nesta quinta da seleção venezuelana, ele jogou 90 minutos, ele e o Rincon na última partida. Ele só se reapresentou normal, fez uma coisinha muito rápida e foi embora. Foi liberado para casa para descansar. Retoma na sexta das atividades, mas não começa o jogo. Então nós vamos ter ali o quarteto ofensivo com o Barreal mais centralizado, Roliezer, Guilherme e Tiquinho Soares. Inclusive ele explicou, Tiquinho, David Washington e Tassiano são os 9 com características diferentes, que ele vai utilizar durante os jogos de acordo com as circunstâncias. Ou seja, o Tassiano não é meia, gente. Na cabeça do Caixinha, o Tassiano é o cara mais avançado. É o cara que pode jogar muito próximo do centroavante ou como centroavante, um segundo atacante. Na cabeça dele é isso, tá? Ele explicou também a saída de bola do Santos com 3, fechando o Escobar, avançando o Sherman, trazendo um pouco o Guilherme. Né? Foi bacana ver a explicação numa lousa tática, isso, aquilo. Então ele praticamente colocou ali o bom tempo, ele falou que foi uma solução encontrada, porque o Pituca não tá bem, né? Mas ele falou que o Pituca pode jogar como primeiro volante, mas o Schmidt hoje está melhor, né? E o Zé Rafael, quando estiver bem, vai entrar no lugar do Bom Tempo, como um 8, ele falou. O Bom Tempo hoje é o 8 do Santos, também entra como um 8. E vai esvaziar ainda mais o Pituca. Então, chances do Pituca ser negociado no meio do ano acabam crescendo, porque ele vai perdendo espaço no time, né? Ali, em oportunidades no time. Então, o Caixinha explicou todas essas variações, ele explicou o que ele luta para que o Santos faça quando perde a bola ou quando retoma uma bola, recupera uma bola, o primeiro passo seja para frente, a construção da jogada desde o início. Ele não utiliza o goleiro Brazão, como ele fazia com o Cleiton no Red Bull Bragantino, que o Cleiton, ele falou que tinha o pé muito pesado. Para iniciar, ele sempre vai utilizar ou trazendo o volante para entre os zagueiros para saída de 3, ou trazendo o Escobar, né? E posicionando 3 e 2, aí Schmidt Bom Tempo ali, para ter uma saída mais coesa e que se perder a bola na saída tem como uma recomposição rápida. Neymar ou meia não vai vir buscar a bola no pé do volante, tem que receber e receber de frente para a jogada, né? Ele exige muito dos extremos que voltem, que formem ali
né? Ele joga, o tradicional dele é o 4-3-3, vamos lá. 4-3-3. Só que esses três da frente, os dois extremos voltam. Então ficou um 4, né? 4-5-1, praticamente, né? Ou atacando em bloco. Então a gente entendeu alguma coisa da filosofia do Caxias. Vamos ver se ele vai conseguir empregar isso no campo, né? E pelo que eu entendi, porque o Pedro Martins, CEO do clube, estava lá também, não adianta os resultados negativos se chegarem, e podem chegar para todo mundo, uma sequência negativa. A ideia do Santos é construir uma relação com Caixinha, um trabalho a médio e longo prazo. Então, o Santos hoje não trabalha mais com esse negócio, imediatismo. Putz, meu, não teve teve 3, 4 derrotas seguidas, vamos mandar embora. Não. Os caras querem construir relações. Eles sabem que hoje um técnico longevo, ele atinge muito mais patamares, né, lá na frente. Foi isso que eu entendi também do Pedro Martins, que abriu esse bate-papo. Foi muito bacana, mas os principais pontos foi entender a movimentação dos jogadores, para que a gente possa observar no jogo e chegar e falar, ó, ele movimentou assim, não conseguiu movimentar, ou conseguiu movimentar, funcionou porque ele falou isso, da aproximação do que ele chama de carrossel, que são 3 jogadores muito próximos por uma faixa de campo na beirada, né? E tudo mais. Ele falou do Gil, que ele errou, né? Que ele entendeu o Gil como adversário, que o Gil dava muita profundidade, ele jogava muito em cima do Gil, foi adversário do Gil, o Gil no Corinthians e o Gil no Santos, e hoje ele entende que o Gil é muito melhor do que estava naquela época, por isso o Gil é titular absoluto do Zé Ivaldo, né? Um completa o outro, um é mais técnico que o Gil, o Zé Ivaldo é o cara do trabalho mais sujo e tal. O Sherman, ele entende que tem uma dificuldade, ele falou do Aderlan também, que ele acabou não é dispensando, não querendo renovar o contrato dele no Red Bull Bragantino, porque lá trouxeram o Natan, que era do São Paulo, que se adequava mais ao Bragantino, mas isso não quer dizer que o Aderlan não sirva, que hoje é um outro clube, uma outra circunstância, né? E é uma posição que ele entende que o Santos precisa estar bem servido. Foi muito legal o bate-papo, muito legal, depois a gente destrincha. Eu queria ter uma prancheta aqui para reproduzir tudo que ele falou pra gente lá, para que você entendesse melhor, mas infelizmente eu não tenho esse recurso ainda. Tamo junto, um abraço.